características desejáveis, porque é massificado e tem trazido muitos problemas a muitas regiões. E, portanto, agora também com esta situação do Covid, que nos tem feito, espero eu, pensar em muitas vertentes, o ecoturismo ganha aqui, talvez, esperemos nós, também um fogo novo. Este verão, esta época passada, verificou-se isso, em Portugal concretamente. Enquanto os hotéis estavam, muitos deles ainda encerrados, os alojamentos locais e tanto outra vertente mais natural, digamos assim, de passar as férias, estiveram com as reservas todas preenchidas. E isso já denota que as pessoas, ajustando-se quase um bocado, isto às vezes somos como a água, não é? A gente vai escorrer para o lado que as condições assim o obrigarem, e às vezes nós somos um bocado. Os herbicidas é o que é mais visível, não é? Porque vemos as ervas amarelas, mas temos toda a outra panóplia, o outro coquetel de pesticidas por arrasto, não é? Como é este o exemplo, e mais uma prática que também merece aqui alguma reflexão, que é a mobilização do solo entre linhas, numa época em que é preciso, agora, graças à diminuição das emissões, nós temos menos, temos mais água, mais chuva, mas as ervas são fundamentais para manter a umidade do solo, além de que a paisagem, este é um caso de uma área urbana. Da agricultura para as áreas urbanas, os herbicidas realmente ganharam uma popularidade pela sua facilidade e preço barato. E então a primeira coisa que nós temos que fazer é repensar a nossa paisagem. Muitas vezes aplicam-se herbicidas sem qualquer necessidade e é mesmo um custo. Se às vezes as autarquias se queixam do custo das alternativas, antes de mais é preciso pensar no custo da sua aplicação desnecessária e depois, claro, há aqueles custos dispersos que têm a ver com a biodiversidade, com a perda dos polinizadores, com a nossa saúde, que mesmo não estando refletida na fatura que a autarquia paga, ela paga, pagamos todos. Outra ameaça, não é concretamente aqui na nossa região, mas já agora introduzir isto, que é a mineração, a corrida à mineração. Posso dizer que praticamente quase todos uma grande percentagem de municípios do nosso país tiveram pedidos para prospecção e exploração de minérios. E uma coisa é certa, se nós não respeitarmos a natureza, e esta zona em que nós estamos, este é o bosque natural, nós lamentamos os incêndios da Amazónia, mas já não temos lágrimas para a floresta que existia cá, onde nós estamos neste preciso momento, era isto que existia, e já não lamentamos essa perda, porque os nossos olhos já não veem, não é? Os olhos que não veem, o coração que não sente. E por isso há todo um trabalho a fazer. Quando nós realmente estruturamos aquilo que era o coberto, a vegetação natural, e deixamos solo nu, a natureza vai recorrer das formas mais eficientes que tiverem no momento. E na falta de melhores alternativas, ela assegura as funções vitais, que é uma cobertura total do solo e a fotossíntese, ou seja, tem que haver esta cobertura por vegetação para que o planeta continue a respirar, porque as plantas são como os nossos pulmões, permitem, né, que o ar, o oxigênio entre e expulsamos o dióxido de carbono, e as plantas fazem o contrário, e portanto a natureza arranja sempre forma de arranjar novos equilíbrios, quando não tem vegetação natural. Temos as invasoras, que são extremamente, por isso é que tem este nome de invasoras, porque são extremamente eficientes a ocupar estes espaços, não é? Mais outro exemplo de outra espécie muito frequente também aqui na nossa região. Por isso, temos que recuperar a nossa biodiversidade e um conceito que temos que colocar de uma vez por todas na nossa cabeça é que a água planta-se. Com a desmatação, o que nós estamos a fazer é ainda aumentar a vulnerabilidade do nosso país a mais fogos e a termos cada vez mais em contínuo eucaliptos. Portanto, é completamente, digamos,
que em termos coletivos e, enfim, ordens superiores, fazem-nos caminhar no sentido inverso e aquilo que é os conhecimentos de ecologia, e se estamos no século XXI temos mesmo que fazer todos aqui um trabalho de recuperar, mas a boa notícia, a grande boa notícia é a capacidade de regeneração da natureza. Claro que estaremos muito longe de termos um bosque, outra vez a cobrir aqui a nosso oeste, numa mancha significativa, e muito menos poderemos esperar, porque demorará séculos a ter um bosque maduro, climático. De qualquer forma, em relativamente pouco tempo, nós conseguimos atingir um nível de autogestão que faz poupar recursos, quer aos proprietários florestais e agrícolas, às autarquias e ao mesmo tempo gerar valor no território, gerar recursos, não só a água, os minérios, o oxigênio, aquelas coisas todas, mas também gerar recursos ao nível do ecoturismo, que é o que nós estamos aqui a falar, porque sem, como eu disse no início, sem paisagem não vamos ter ecoturismo. E então, que paisagem é esta? Em áreas urbanas temos aqui dois exemplos opostos, que neste momento ainda se verifica muito, que é, aqui há um duplo cumprimento de uma área urbana em que houve aplicação de herbicidas, num espaço verde, um parque urbano verde, em que houve aplicação de herbicidas. A lei atual, a 37, o Decreto-Lei 35 de 2017, já proíbe a aplicação de pesticidas em geral, não é só herbicidas. Nem algumas áreas específicas, nomeadamente os recintos das escolas, dos hospitais e também de jardins e parques urbanos, parques de campismo, por exemplo, mas também a legislação da água proíbe em linhas de água. Portanto, estão a ver, aqui há um duplo incumprimento legal. Mas a alternativa é esta que estão a ver do outro lado, que além de ter uma cobertura total de solo, e é uma concepção mais natural, digamos assim, ainda fizeram um aporte, lá, um enriquecimento deste. Isto é um canteiro minúsculo, esta área jardinada, mas vejam a biodiversidade que se pode pôr num pequeno canteiro. E não contentes com isso, ainda acrescentar, este exemplo é de França, como veem ali pelo nome, Hotel à Insectes, acho que é assim. Não contentes com isso, ainda acrescentaram enriqueceram o ecossistema com este hotel para insetos. Isto é uma área pública e tem um efeito de sensibilização e de educação ambiental a toda a população, de todas as idades, incrível. Portanto, as autarquias têm aqui um trabalho, um papel importantíssimo, mas não estão sozinhas. Nós temos todos que nos ajudar, tal como a natureza, não é? A natureza coopera e nós falamos muito em cooperação, fala-se muito em cooperação e há muitas redes, mas também se verifica que essas redes são frágeis, a cooperação ainda pode ser muito melhorada. E ao nível então das autarquias e desta campanha Autarquias Sem Glifosato, olha, esta foi a primeira ação de formação que se realizou nesse âmbito e foi nada mais, nada menos com a União de Freguesias de Santa Maria, Sobral da Lagoa e São Pedro, acho que é assim, Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa, que é Óbidos, portanto pertence aqui também a este Geoparque Oeste. E foi muito interessante. Basicamente o formato destas ações de formação tem sido começar por uma zona o mais naturalizada possível. Nós não temos o nosso bosque, mas ainda assim temos uma rica biodiversidade. E outra característica muito importante do nosso território é até chegarmos ao bosque climático e antes dele, portanto, quando há uma degradação do bosque climático, temos um ecossistema riquíssimo também, que são os matagais, que normalmente agora estão diabolizados, porque os matagais é como se fossem aqui os grandes causadores dos incêndios, porque tem muita matéria combustível e há aqui toda uma celeuma à volta dos matagais, mas o que é certo é que os matagais têm, além de uma diversidade enorme de espécies, têm espécies particularmente importantes para insetos, e isto
Escusado será dizer que é importante para todos nós, e para mais estando numa zona agrícola, que não podemos viver sem insetos, como é lógico. Uma das dinâmicas que se pretende também vulgarizar, e esta autarquia, a União de Freguesias, também já deu início nesta primeira ação de formação com o seu mini viveiro. Esta imagem é o meu mini viveiro, que já tem duas décadas pelo menos de existência, tem cerca de 13 tabuleiros de sementeira, mas isto é suficiente para produzir todos os anos umas centenas, umas 300 plantas por ano, e que têm sido utilizadas agora também a apoiar as autarquias, mas também a apoiar agricultores aqui da região para enriquecer, e já vi que está cá um deles presentes, que é o projeto Criana. Apesar da pandemia, e claro, não podemos fazer grandes grupos, como é evidente, e temos que respeitar aqui algumas regras, mas não podemos de modo algum parar e com as devidas cautelas continuar a fazer aquilo que o planeta nos está a pedir. Basicamente que é isso, que é cuidar do planeta, e temos que começar pelo início, pela base, não é? Pelas plantas que vão, por sua vez, proteger o solo. Com a nossa biodiversidade temos aqui uma potencialidade enorme, que é não só uma alimentação direta destes recursos silvestres, digamos assim, como também de produtos cultivados, de variedades tradicionais, algumas, aqui o mais localmente possível. Portanto, o conceito de ecoturismo tem em si, dentro de si, também o conceito da ecogastronomia. E definições para ecogastronomia, eu gosto muito destas duas frases. O slogan do Slow Food, o movimento Slow Food, que é um movimento internacional, alimento bom, limpo e justo, e também deste autor, o Michael Pollan, que é um jornalista de investigação norte-americano com vários livros publicados, e esta frase aqui, coma comida, não demasiada, especialmente plantas, é de um livro que é uma autêntica bíblia, que se chama Em Defesa da Comida, In Defense of Food, e foi já traduzido para português, e o título é Em Defesa da Comida. E estes são exemplos das tais atividades que me empenhei no âmbito do Movimento para a Informação, inicialmente, e também com o CREAS. Temos aqui uma ação com alunos profissionais de turismo rural e ambiental do agrupamento de escolas do Pó, Fernão do Pó, acho que é assim que se chama, do Bom Barral, que é membro do CREAS Oeste, e tem-se disponibilizado aqui umas partilhas muito interessantes em que se procura ligar os sabedores destas tradições, os guardiões das sementes, o moleiro, que ainda existem e que estão quase a desaparecer, não é? Porque são pessoas que já estão na casa dos 80, mas infelizmente já temos alguns seguidores. Eu estou no Conselho na Freguesia de Vilar, que tem também muito património com destes moinhos de vento, e já há uma nova geração que já sabe a arte da moagem, e que estão a apostar no trigo barbela, concretamente, em maior produção biológico, e manter assim, digamos que criar aqui um nicho de valor acrescentado, em que associamos uma variedade tradicional com práticas também amigas do ambiente, e fazer depois a cadeia de valor toda, não é? A moagem e depois também a venda do pão, ou também vendem alguma farinha, mas também vendem pão, e tem um pequeno projeto de restauração, e tem inclusive recebido grupos que vêm dos hotéis aí da zona de Óbidos e por aí afora. Portanto, está aqui uma boa forma de aproveitar. Nós temos umas potencialidades enormes e realmente temos mesmo que sabê-las aproveitar. Este é um exemplo, olha, a Maria Matos participou neste evento, que é uma oficina de ervas silvestres comestíveis, que aconteceu no Concelho de Óbidos, mais concretamente com a Cantina Criativa, que é um espaço de restauração ao pé nas Gaieiras, ao pé acho que é até a sede
convento, há um convento qualquer, agora não está-me a falhar o nome. Estas É o atividades. Convento das Velhas. Exato. Estas atividades têm aqui 3 componentes, sempre começando por saída do campo para identificar as plantas, depois uma parte na cozinha para finalizar algum prato, claro, não dá para fazer a refeição toda, porque nunca mais conseguimos almoçar, e depois a degustação, e uma quarta parte de alguma partilha, algumas dúvidas, troca de ideias, e foram atividades muito interessantes, eu digo foram, porque entretanto a minha vida levou-nos para a questão mais das autarquias e não sei o quê, e a disponibilidade também foi menos para organizar este tipo de eventos, mas também tenho feito alguns noutras zonas do país, como é o caso deste, e aí foi por convite de um outro espaço de restauração muito interessante, que é a Corte Tangerina em Guimarães. É um restaurante biológico e vegetariano também, mas, portanto, tem esta vertente de ligação aos produtores locais e de valorizar também recursos mais silvestres. Eles queriam também introduzir aqui alguma inovação, porque, entre aspas, ao mesmo tempo, porque isto é assim, são recursos que já cá estavam muito nós de cá virmos morar, ou seja, os nossos antepassados. Portanto, isto agora é assim, quase como uma redescoberta da redescoberta, né? Andamos aqui de ciclo em ciclo de redescobertas destes recursos e então fui ajudá-los, né? E a refeição foi realmente para já com outro nível, não é? Porque aqui temos mesmo chefes de cozinha com bastante experiência e foi uma atividade muito interessante. De manhã também tivemos uma saída de campo. As pessoas não participaram propriamente na cozinha, porque não, em termos práticos isso não foi possível, mas participaram no jantar de degustação e numa tertúlia que se seguiu. Esta imagem que se vê é a apresentação da equipa da cozinha, portanto, eles realmente são uma equipa profissionalizada e que realmente não dava. Este outro exemplo, e este foi com um geoparque de Arouca, no âmbito do projeto GeoFood, e eles têm os geomenus, acho que é assim que lhe chamam, no âmbito que foi muito interessante também, porque já é alguma tradição no nosso país, festivais da castanha, há vários. O mais a sul que temos é Marvão, mas não há nenhum festival da bolota. É assim, já começou a haver alguns festivais, alguns eventos sobre a bolota em Montemoro Novo, mas ainda temos aqui um longo caminho a explorar e esta pessoa que está a dinamizar o GeoFood, que é uma nutricionista e também membro do movimento Slow Food, bastante empreendedora, e ela teve a ideia, por que não juntar a bolota no Festival da Castanha, fazer aqui já uma certa ponte, porque são mais ou menos parentes, entre aspas, em termos de recurso, porque é um fruto com bastante saciante, não é? Em termos de composição é mais ou menos, em termos de substituições, podemos assim dizer, a castanha veio substituir um bocado a bolota e, por sua vez, foi substituída pela batata. Mas estamos a falar quase o mesmo tipo de alimento para o mesmo tipo de utilizações, para fazer pão, acompanhamentos, bolachas, bolos, enfim, uma série de utilizações. E este geomenu também tem a particularidade de promover os produtos locais, a carne aroquesa e os legumes cultivados pelos agricultores locais, e depois tem uma rede de restaurantes aderentes. Este é o restaurante do Hotel São Pedro, acho que é assim que ele se chama, e que é um dos restaurantes aderentes deste projeto GeoFood. Foi também muito interessante. Também não houve propriamente a parte de confecção, das pessoas participaram na confecção, mas teve realmente a saída de campo e depois o almoço, neste caso foi um almoço de degustação e a tertúlia, um bocadinho de tertúlia no final. Este é o outro dos recursos, que são as algas. Também esta atividade foi no âmbito do CREAS Oeste, até houve já duas. Também é um recurso que é curioso, como nós comemos quase tanto peixe como os japoneses,
mas o consumo de algas só se está agora, pelo menos a não causar tanta estranheza por causa da popularidade que os sushis, os restaurantes de sushis têm. Mas essas algas normalmente até vêm do Japão, não temos necessidade nenhuma para isso, não é? Nós temos algas do Atlântico e são essas que nós realmente temos aqui também um potencial para explorar. E pronto, basicamente eram estas ideias. Temos ainda um outro recurso, que são os cogumelos silvestres, que eu respeito imenso, mas há outras pessoas habilitadas para falar dele. Já fui inclusive ao festival em Alcaide, no Fundão, o Festival do Cogumelo. Tive, assim, já participei noutras atividades também mais para norte e ganhei o respeito a esse reino que é ainda mais fascinante que as plantas. E também aqui na nossa região também há alguma potencialidade para isso, mas é claro, não é em eucaliptais nem é em pomares de agricultura intensiva que nós vamos conseguir ter cogumelos, não é? Os cogumelos têm ainda outra particularidade, é que eles, além das espécies que possam ser venenosas, eles são depuradores da natureza, significa que eles acumulam pesticidas, acumulam metais pesados, acumulam, porque eles fazem essa depuração. Portanto, só mesmo um ecossistema em condições que não haja mobilização de solos, que tenha o substrato correto, que tenha carvalhos, que tenha, enfim, o conjunto das espécies que que pertencem aqui a esta nossa região, nós, ao fim de alguns anos, vamos ter cada vez mais quantidade e diversidade de espécies. Eu vejo pelo meu pequeno jardim à volta da minha casa, que já tem 20 e poucos anos, e vejo todos os anos a aparecerem cogumelos novos. E normalmente é assim, ao fim de 20 anos, porque isto era um terreno de pousio, quando eu comecei a fazer a minha horta foi de picareta, só para terem uma noção, era horrível. E agora não, agora é um solo estruturado, com muitas raízes, com muita matéria orgânica, que tem quase em autogestão. As plantas jovens que germinam não precisam ter cuidados, porque são as raízes, as micorrizas, que são digamos, as raízes dos cogumelos, os fungos que ajudam à nutrição das plantas, e elas não precisam de regar, não precisam de nada e não morrem, só para terem uma noção desta capacidade em tão pouco tempo da natureza se bastar a si própria, só precisando que a respeitem e que a deixem. O início, sim, é preciso ter algum trabalho, não é? Nós temos que cuidar das pequenas plantas quase como se fossem nossos filhos. É mesmo assim, porque senão podem ser abafadas, podem tudo mais. Mas a partir de um determinado ponto, aí 5, 6 anos, já é diferente. Já temos aqui um pequeno bosque com condições de se desarrascar sozinho, que é mesmo assim. Pronto, obrigada e estou disponível para as vossas questões e partilhas, pronto. Também estamos aqui todos para aprender uns com os outros. Maria, não se ouve, deve ter o micro desligado? Não? Ai, então não tem micro a funcionar. Olha, eu não estou atenta ao chat, não sei, Miguel, ou se alguém está aqui a controlar isso. Não, relativamente ao chat, da parte do Geoparque, agradecer à Alexandra pela excelente intervenção, que teve já aqui bastante... Não, agora já se ouve, Maria, já se ouve. Já se ouve. Maria, já podes falar, já se ouve. Já estávamos a ouvir a Maria. Mas isto para dizer que acho que a intervenção apresentou algumas pistas, não só sobre o que é que cada um poderá fazer e contribuir, mas também sobre o que é que as autarquias poderão desenvolver em cada um dos seus territórios e depois num espaço também mais pequeno e à sua escala, as próprias juntas de freguesia. Certamente que ninguém pensa que é possível mudar as coisas de um dia para o outro, mas certamente também que, através das sessões de sensibilização, através de webinars como este, podemos começar a despertar as pessoas e as instituições para um contributo um pouco mais
humano, mas ambientalmente, acima de tudo ambientalmente correto e ecológico, de modo a que as gerações vindouras possam possam usufruir um bocadinho melhor deste território, no caso específico do Planalto das Saredas. Ao nível das questões no bate-papo, eu pelo menos não vi nenhuma questão. Há aqui uma questão das hortas urbanas, estou a ver agora. Sim, do Bruno Pereira também, sobre a importância das hortas urbanas na preservação da biodiversidade. Será interessante até porque um dos parceiros da Associação dos Amigos do Planalto das Saredas e do próprio Geoparque é a Lourambi, que gera a única horta urbana, pelo menos da Vila da Lourinhã, e penso eu também do Conselho, de forma pelo menos formal, e poderia ser interessante também dar umas palavras sobre esta temática. Eu já registrei aqui, peço desculpa ao Miguel, estava atento agora aqui ao bate-papo de uma pessoa que perguntou que espécie é que eu não aconselhava que se plantasse, mas não ouvi esta última parte que estavas a dizer. Não, era só poder falar um pouco sobre as hortas urbanas, até porque temos uma no Conselho e depois tenho também aqui duas pessoas com a mão no ar, o Otávio Mateus e a Margarida Bom, que certamente querem intervir. Muito bem, então vou responder a estas duas questões. Das hortas urbanas, claro que têm uma importância enorme, até porque penso eu que todas elas terão uma concepção em modo biológico, portanto, mais ecológico, e mesmo assim ainda poderemos sempre fazer mais, claro, podemos sempre melhorar, estamos sempre todos com a possibilidade de melhorar, que é haver uma sebe, mesmo que seja com espécies arbustivas, a delimitar a vedação exterior das hortas, porque normalmente eu não tenho um conhecimento muito vasto sobre hortas urbanas, mas as que eu tenho tido a possibilidade de visitar, vejo que são pequenos talhões e depois tem uma vedação de rede ou uma coisa assim à volta. E, portanto, nessa vedação mais exterior, pode-se perfeitamente fazer ali uma sebe com espécies arbustivas, o alecrim, alfazemas, murtas, enfim, madressilvas, sei lá, sargaços, pascoinhas, enfim, quanto mais diversidade melhor de espécies do nosso bosque, que nunca vão fazer sombra, grande sombra pelo menos, não é? Embora também haja possibilidades de haver agroflorestas e tal, mas neste caso pelo menos é pacífico para toda a gente, estas sebes que têm uma importância para as espécies auxiliares. E, portanto, isto respondendo a essa questão de que as hortas urbanas, além de terem a possibilidade de preservarem variedades antigas, que às vezes nem têm grande valor comercial a nível de várias espécies, desde os feijões, tomates e tudo mais, é? Essa é uma prática que se tem que recuperar, mas estamos habituados a comprar as sementes, não é? Portanto, as hortas podem servir também nesse contexto, como também, como eu disse, para preservar algumas espécies do nosso bosque natural, nem que sejam espécies mais arbustivas ou mesmo subarbustivas. Que espécies não plantar? É assim, nenhuma planta tem culpa de nada. E o problema não é a planta em si, é mesmo políticas públicas, nem que sejam ativamente defendidas, quer seja por simples deixar andar e negligência. O que é certo é que quando temos, o problema é sempre a monocultura e contínuos, seja de que espécie for. E mesmo assim, dentro de uma monocultura, porque também lá está, não vamos conseguir mudar isto de um momento para o outro, as coisas têm o seu caminho, para mudar este modelo de monocultura de eucalipto que temos aqui na nossa região, pelo menos começar pela mudança de práticas, era o básico. Que mudança de práticas seriam essas? Era nas faixas de gestão de combustível que agora estão desmatadas, e esse é um aspecto ainda assim positivo, quando nessas faixas tínhamos os eucaliptos mesmo, até ao alcatrão, até mesmo às casas, obviamente aí estamos todos de acordo, e foi um aspecto positivo, apesar desta legislação que se começou a aplicar com mais rigor,
retirar estas espécies, mas então não vamos estar permanentemente a ter o trabalho de manter aquela zona limpa. Limpeza é coisa que na natureza não existe. A natureza quer biodiversidade e, portanto, nessas faixas temos que necessariamente recuperar espécies nativas que ainda por cima são resilientes ao fogo. Claro que as espécies de algum matagal têm potencialidades também muito combustíveis, mas não faz nenhum sentido estarmos a cortar medronheiros, sanguinhos e outras espécies que têm folha sempre verde todo o ano, porque elas mantêm a umidade inclusive eu vi com os meus próprios olhos, olhem, numa zona ainda muito mais fustigada por incêndios do que nós aqui ao oeste, felizmente, porque também temos aqui a influência do Atlântico e tal, mas na zona mais centro do país, que é sempre a pior, eu vi com os meus olhos um adrenal centenário, não sei, se calhar não sabem o que é o adrenal, mas existem exemplares centenários na mata do Bombarral, na mata municipal, que é uma espécie lindíssima, que faz uma árvore abaixo do nível quando se deixa que elas cresçam, mas não, elas têm um porte arbustivo ali como um medronheiro mais ou menos, e esse adrenal, que é ali uma faixa muito densa de adrenal, nunca nenhum fogo conseguiu passar. O carvalhal que está ao lado, o fogo vai rasteiro e queima aquelas folhas e algum mato que ainda cresce por baixo. No adrenal ele é tão denso, tão denso, tão denso, que não há outras espécies, é mesmo só aquela, mas é uma língua e aquilo é como se puséssemos uma manta em cima de algo que está a arder. Portanto, o fogo chega ali para sempre, sempre. E do resto aquilo é acacial e eucaliptal até a perder de vista. Muito pior do que aqui, que temos muito mais povoações, mas temos mais mosaico, como os pomares e por aí fora. Ali não, ali é eucalipto, umas casas perdidas pelo meio e mais nada, não é? Portanto, só para terem a noção da importância destas espécies nativas como nossas auxiliares, não dão trabalho nenhum, não é preciso fazer podas, não é preciso fazer nada, é só deixá-las em paz. Estão a ouvir agora? Sim, agora estamos. Eu peço desculpa, mas tive aqui um problemazinho, mas foi forte e feio, porque não dava para falar, nem dava para, em alguns momentos, vos ver. Então imaginem, numa situação em que estamos prestes a começar, queremos arranjar soluções, reiniciarmos o computador e mesmo assim não tive hipótese. Eu, por um lado, peço desculpa a todos os presentes, mas as informáticas, por vezes, têm disto mesmo. E já agora queria dar os parabéns à doutora Alexandra pelos momentos que ainda tive a oportunidade de acompanhar. E obrigada também ao doutor Miguel, do Geoparque Oeste, também por fazer aqui esta ponte. Somos uns parceiros e ainda bem. Mas eu depois queria dar uma palavrinha sobre a associação, mas vou ainda deixar a doutora Alexandra dar continuidade à resposta a algumas dos presentes que temos aqui. Muito obrigada. Há aqui uma pergunta que eu estou a ver. Tendo em conta os primeiros, quais seriam os principais componentes naturais a desenvolver para a atração do ecoturismo ao território? Pronto, no Planalto das Cesaredas, pronto, temos o problema de algum avanço de eucalipto, tanto quanto sei. Não temos bosque climático, temos muito carrasco, e o carrasco, como rebenta de toiça, ele vai resistindo aos vários incêndios. E outras espécies que se possam ir instalando, que era o carvalho seria a espécie dominante, não vai ter tempo para se desenvolver e, portanto, acabamos por estar sempre naquele estágio pré-florestal, não é? Portanto, é aquele matagal. Mas poderemos ajudar com bolutadas, por exemplo, que é a melhor maneira, em vez de plantar carvalhos, o ideal é enterrar bolotas, e a época ideal para isso é na altura das chuvas, portanto, novembro, dezembro, mais que isso já é muito arriscado. A maioria já não vai resistir. Depois há aqui
E depois também, claro, aquilo que eu falei a nível do ecoturismo, também no Planalto das Cesaredas, haver esta ponte à alimentação, não é? A bolota é um dos principais recursos, embora, lá está, como o carrasco é o que predomina no Planalto das Cesaredas, é uma bolota muito amarga, e é daquelas que é assim, só na falta só numa grande fome e na falta de coisa melhor. Porque realmente a bolota de carrasco não é todo, embora possa haver algum interesse para fazer um sucedâneo de café, em que apenas vamos beber uma pequena quantidade, porque também os taninos que as bolotas têm, e quanto mais amargas têm, significa que têm mais taninos, tem que ser com muita moderação, porque senão também corremos o risco de ter uma ação antinutriente e possa prejudicar a nossa saúde. Depois, há aqui uma pergunta, dentro das vilas ou aldeias para as manter limpas de vegetação, que alternativas existem mais amigas do ambiente? Isto era ou seja, dentro das áreas urbanas. Isto era um motivo de um outro webinar, de qualquer forma, eu vou resumir muito. Primeira coisa é saber por onde começar. Porque sabemos que os problemas são complexos, não é? Têm as suas, enfim, condicionantes, e portanto temos que organizar o nosso pensamento e a primeira coisa é saber por onde começar. E então, quando se é médico, eu sou médica veterinária, há uma lição que eu nunca mais esqueci, e foi logo, mal acabei o meu curso, fui a umas jornadas sobre dermatologia. Dermatologia é daqueles casos mais desafiantes para um médico diagnosticar. E foi um especialista espanhol, um veterinário espanhol, que disse isso, olha, para fazermos um diagnóstico, vocês não se preocupem em já ver o animal, não. Pensem, tenham um protocolo para fazer as perguntas certas e saibam por onde começar, e saibam as várias etapas. E pronto, e aqui aplica-se na íntegra esta ideia. E então qual é a primeira? Por onde começar? É a decisão política. Queremos realmente deixar de utilizar os herbicidas e outros pesticidas nas nossas áreas urbanas, porque isso é um risco que estamos a causar, quer aos funcionários que lidam diretamente com esses produtos, quer a toda a população e o ambiente. Primeiro. Segundo, então, vamos comunicar para que as pessoas percebam que vai haver aqui algumas mudanças. Em vez de começarem a ter problemas que depois não estão a conseguir manter as coisas como as pessoas estavam habituadas, e claro que isso vai causar alguma estranheza e queixas, então antes que isso aconteça, vamos comunicar. E podemos usar todos os meios possíveis e imaginários, não é? Site, criar um separador de política, de zero pesticidas, sei lá, o nome que queiramos chamar. Temos as redes sociais, os boletins, as revistas das autarquias, mas não há dúvida que, apesar desta era digital, ainda há a melhor maneira de comunicar e que está visível para toda a gente, a melhor maneira também, às vezes é preciso alguma manutenção, são as sinaléticas e os cartazes, porque a sinalética pode ser simplesmente à entrada, pelo menos da delimitação da área da freguesia, por exemplo, ou do concelho, a dizer que esse concelho ou essa freguesia já é livre, ou então que tem esse objetivo. A placa de alumínio pode dizer objetivo zero pesticidas ou zero herbicidas, por exemplo. E depois um cartaz junto a um jardim, ou então junto a uma rua ou uma berma, como é o caso da Ruda dos Vinhos. Eles já têm o modelo do cartaz que vão colocar. Ainda não colocaram por causa destes confinamentos, as pessoas não fazem tantas caminhadas e tal, eles ainda não mandaram imprimir, mas já pediram os orçamentos e vão a breve trecho irão então colocar nos caminhos rurais, onde vão dizer a Ruda Mais Verde foi o nome que eles deram a esse projeto de abandonarem os herbicidas, e vão colocar várias dessas placas. A Ruda Mais Verde, a Ruda Mais Verde. E depois, porque enfim, falaram com muita gente, com os confinantes desses caminhos,
Alguns não reagiram muito bem, mas outros agradeceram, porque sempre que tiveram alguns problemas quando aplicavam os herbicidas, que houve contaminação das hortas e às vezes morriam plantas e não sei o quê, e outros até cooperaram porque tinham um rebanho de ovelhas ou de cabras e assim, não se preocupe que eu aqui nesta zona eu passo com as minhas ovelhas de vez em quando e nós tratamos do assunto. Portanto, dá algum trabalho, é verdade, é preciso ir falando com as pessoas e tal, mas realmente o cartaz é a maneira de chegar a todos que passem por aquela zona, não é? Porque nem sempre se consegue falar uma a uma. Essa é o aspecto da comunicação. Não mostrei aqui uma imagem de uma ação de sensibilização que me convidaram, foi em Alvito. Alvito já não está a utilizar, é o concelho no Alentejo que não está a utilizar e todas as freguesias também, embora não estejam assinaladas as freguesias no mapa, mas já lhes pedi os manifestos, ainda não me enviaram. E então essa ação de sensibilização constou de uma saída de campo a identificar as ervas, depois uma sessão num auditório, isto foi antes do Covid, e depois houve uma pequena degustação. Portanto, às vezes também se podem criar aqui eventos criativos para alertar para estas coisas, um desafio de desenho às escolas para desenharem as ervas espontâneas, ou então um desafio de fotografia sobre o mesmo tema e depois fazer-se uma exposição. A Quercus tem inclusive uma exposição itinerante sobre ervas espontâneas na cidade, demos assim um nome, que foi de desenhos, e está disponível para quem quiser e não tem custos, é só mesmo os portos para o transporte. Pronto, ao nível da comunicação. E então, por onde começar? Depois no concreto, os pontos críticos, identificar os pontos críticos e principalmente eles são os pavimentos, as calçadas e os cemitérios, serão os mais problemáticos. Porque nas bermas não é de todo justificável uma aplicação a EITO, como ainda se continua a ver. É preciso ver troço a troço, há troços que às vezes as ervas possam crescer mais, e aí há várias possibilidades, quando não há rebanhos que possam ir lá comê-las, por exemplo. Muitas vezes o problema é a falta de haver uma sebe, de haver a tal planta, porque a natureza, vocês não veem ervas altas no meio de um bosque. A erva só cresce de que maneira? Se tiver sol, se tiver espaço. Portanto, se nós tivermos nas nossas bermas, claro que depois aí, se há um terreno agrícola, as pessoas não querem ter as sebes e pode gerar aqui algum problema, mas pelo menos espécies mais arbustivas, que não façam sombra às pereiras ou à vinha ou o que for, é perfeitamente viável. Podem dizer, mas depois não dá jeito para o trator fazer a manobra. Esse é o outro problema, quer dizer, as pessoas querem que a natureza seja tudo terraplanado e que ponham só a espécie que estão a cultivar e o resto é paisagem, não interessa, é como se não interessasse. Portanto, esta ainda é a mentalidade que é preciso desconstruir. E nós só temos a agricultura que temos porque estamos a viver a crédito. Ou seja, ainda temos tivemos uma conta bancária recheada de valores ecológicos e ainda estamos a usufruir disso. Porque quando deixarmos de ter matéria orgânica sequer de jeito nos nossos solos, bem podemos carregar aquilo com fertilizantes químicos. Não vai haver planta que vá se desenvolver como deve ser, porque nem sequer vai haver estrutura de solo para absorver aquele químico e as raízes assimilarem aquilo. Portanto, isto são conhecimentos que existem, são do século XXI, aliás, são do século XX, inclusive, apenas precisam é de passar à prática, às práticas, não é? E também a nível dos técnicos há aqui um trabalho a fazer, não só os técnicos que aconselham os agricultores, como os técnicos que estão nas autarquias. Ou seja, no meio disto tudo também para haver esta verdadeira cooperação tem que haver muita humildade e isso é uma coisa um bocado difícil. Mas nos pavimentos podemos então, a ideia base aqui, e pode levar algum tempo a haver uma adaptação dos nossos espaços, a concepção das nossas áreas urbanas, mesmo pequenas aldeias, que é
deixar bordaduras das ervas, porque se elas não tiverem a estrovar ninguém, as pessoas que passam são suficientes para manter, se houver bastante pisoteio, é suficiente às vezes para fazer o controle. Se não é suficiente, porque há pessoas, não é, aldeias envelhecidas e as pessoas não são suficientes para fazer esse controle, aí as coisas se podem complicar um bocadinho mais. Mas mesmo assim às vezes não há grande problema e às vezes há calçadas, olha, paciência, voltam a ficar tipo prados, que é o caso de algumas autarquias aqui no país, porque é preciso realmente aceitar algumas ervas. Usar métodos alternativos e querer a paisagem ficar igual não é de todo viável sequer. E nem é de todo desejável, tampouco. Portanto, trazer a natureza o mais possível de volta à nossa vida, que é o tema da Estratégia para a Biodiversidade da União Europeia, inclusive. Portanto, se houver esta comunicação para que as pessoas percebam que a paisagem vai mudar, que vai haver algumas ervas e os próprios espaços urbanos terem, ou seja, os funcionários não estarem tão ocupados a fazer podas e andar sempre a gerir espaços verdes, eles terem uma concepção mais natural, já vai permitir libertar para cuidar então dos passeios, que aí sim vai exigir mais mão de obra, porque mesmo que não se use muda térmica, porque também é cara, o equipamento é caro, gasta água, gasta combustível e energia, portanto, mas ainda assim o mais prático são as motorroçadoras e as roçadoras mecânicas para as calçadas. E claro, se a calçada é realmente um grande problema, tentar ver onde é que se pode retirar a calçada. Eu ainda estou a ver requalificações urbanas e estou a ver tanta calçada a ser colocada e eu a pensar, pois, ela nem devia já ter ido para aqui, mas olha, já cá está, isto vai ser uma questão de anos terem que voltar a tirá-la, porque não é viável. Um jardim, e vê-se muito, muito mesmo, aqui na nossa região, uma área ajardinada que às vezes é um canteiro que é relativamente pequeno, uma área relativamente pequena, põe tudo calçada, quase, um quadradinho para pôr lá uma árvore e um banco de jardim. Quer dizer, quem é que vai para ali? Ficar ali numa brasa, então no verão, com a calçada ali e vá lá que a nossa calçada até é branca. Se fosse escura, então ainda mais ficava com o sol ali a irradiar. Doutora Alexandra, eu apercebi-me que há aqui algum pedido de intervenção e não me estava a perceber que as pessoas optaram por levantar a mão, digamos assim, pensei que fosse apenas através do diálogo, mas eu ia dar a palavra, penso eu, ao Otávio Mateus, doutor Otávio Mateus. Muito obrigado, Maria Matos, e muito obrigado, Alexandre Azevedo, por esta interessante abordagem. Se um agricultor ou um proprietário quiser arranjar uma alternativa economicamente interessante para ele, mas uma alternativa ao eucalipto e que seja como uma espécie nativa, idealmente, o que é que aconselharia? Ora, nisso não há coisa da cartola, não é? Isto não há soluções mágicas. Esse é que é o grande problema, porque assim, para uma outra floresta, só mesmo com políticas públicas, não há volta a dar. Agora, podem-se fazer usos multifuncionais, que estamos sempre a falar nisso, e o ecoturismo será uma delas, claramente, porque nós vivermos de uma espécie florestal no nosso tempo de vida, neste momento não será muito viável, não é? Porque um carvalho, no caso de França, não é? Eles têm as madeiras nobres com uma grande tradição, mas mesmo assim um carvalho precisa para aí de uns 80 anos. Não é de todo viável nós pensarmos que podemos agora converter a nossa monocultura de eucalipto em madeiras nobres, não é assim tão fácil. Portanto, terá que ser mesmo numa vertente mais multifuncional, mas é preciso ter pessoas, e é preciso ter pessoas com ideias e dinâmicas comunitárias, como esta que estamos aqui, não é? A partilhar, estamos todos com as mesmas preocupações. E realmente temos que dar valor o mais possível, não é? Porque não é com espécies florestais só a pensar nisso
numa fileira muito específica que o vamos conseguir. Obrigado, doutora Alexandra. Eu ia dar a palavra a Margarida Bom. Obrigada, Maria, finalmente. Eu tenho apontado aqui uma série de coisas, mas vou tentar ser breve para deixar o palco livre a outras pessoas. Pergunta, o áudio está a ser gravado, pelo menos o áudio, é que eu gostava de ter, se fosse possível depois, a apresentação, mas com os comentários da Alexandra. Só assim é que se percebe bem. Nós, a Associação de Amigos do Planalto, estávamos a organizar, ou seja, eu aqui estava a organizar com aqueles meus problemas. Vamos ver se consigo ter a primeira parte, que infelizmente... Ok, obrigada. Eu também tive alguns problemas com o computador, joguei que tinha bateria imensa, mas não tinha. Eu vinha de outra conferência via Zoom uma hora antes e também fiquei aqui um bocado a apanhar bonés. Bom, relativamente às espontâneas combustíveis, eu tive o prazer de fazer aqui há talvez mais de 12 anos uma visita de campo, não sei se foi com a Alexandra, se calhar não, mas foi com alguém da Quercus, em Monsanto, em Lisboa, que foi extremamente interessante, e a partir daí passei nomeadamente a comer ortigas, em quiche e em sopa, e agora guardo amorosamente as minhas ortigas, arranco à mão algumas espontâneas que tenho aqui na minha horta e no meu mini pomar, mas guardo as ortigas e elas já estão crescidinhas, a minha próxima sopa acho que vai ser de ortigas. Agora, o que nós precisávamos, se calhar, era de trazer estas possibilidades ao conhecimento da maior parte dos nossos concidadãos, dos fregueses, propriamente. Vejo com prazer que estão aqui, além de elementos da Câmara Municipal, estão aqui vários presidentes de junta, nomeadamente da minha, que está aqui mesmo à beirinha no Planalto, é a freguesia do Reguengo Grande. Eu acho que seria muito interessante, por um lado, que as pessoas, os nativos, e aqueles que não sendo nativos se mudaram para cá, e são muitos, tanto vindo de outras partes do país como do estrangeiro, conhecessem melhor o que é que existe aqui no Planalto, que possa ser, o que existe de espontâneas, que possa ser combustível. E, portanto, seria interessante voltar a ter um workshop desses em plena natureza local, para ficarmos a conhecer e indo até ao ponto como foi apresentado, depois numa unidade hoteleira ou numa cantina de escola, até podia ser numa cantina de escola, fazer-se o tratamento dessas espontâneas colhidas para produzir uma refeição. Isso seria muito interessante, eu lembro-me que no workshop em Monsanto foi interessantíssimo. As espontâneas só se tem que ter um cuidado, então, se forem períodos semi-urbanos ou urbanos, que é a passagem de animais domésticos, de cães e de gatos, que vão fazer os seus xixis e os seus cocós e, portanto, essas espontâneas não podem ser comestíveis. Portanto, tirando isso, no meio do mato não haverá propriamente nenhum problema, mas disso a Alexandra sabe melhor que ninguém. Outra questão é que, tendo nós aqui na vizinhança outros maciços de árvores muito interessantes, como seja o Parque de Monsanto, o Parque do Bom Barral, eu verifiquei com grande espanto que neste último episódio da pandemia o parque ficou vedado. Ora, eu que sou visita frequente, andei a fazer fisioterapia no Bom Barral e com frequência ia para a mata de Bom Barral, nunca lá vi mais que meia dúzia de pessoas e aquilo é uma extensão grande e é central. Eu penso que as autarquias também têm que ter algum bom senso, para não dizer muito bom senso, e já vamos falar nos jardineiros municipais, que são uma praga. Eu penso que as autarquias têm que ter muito bom senso em relação àquilo que vedam e não vedam. Vedar a mata do Bom Barral é uma coisa que, para mim, e desculpem-me se calhar a ignorância, e se me explicarem de uma forma clara, eu talvez mude de opinião, mas parece-me ser uma aberração, uma mata que é frequentada a conta-gotas por pessoas que transitam de um lado para o outro, que não tem praticamente bancos onde elas se sentem, portanto não há esse perigo de irem para lá, para ficarem lá a passar o dia inteiro, nem fazer um piquenique da relva, que é coisa que também lá não há, felizmente. Portanto, eu acho que isso indicia, este tipo de estratégias, é como aquela poda aberrante que se faz na maior parte das árvores nos nossos municípios todos. Eu não sei qual é a qualificação que aqueles empregados da autarquia têm para ser jardineiros, mas de certeza que não sabem o que é que andam a fazer, senão não pedavam assim, que transformam as árvores em monstros. Portanto, isso é uma coisa aflitiva. Bom, acontece também em relação aos agricultores
que há a ideia de que um campo bem tratado é um campo que tem as espécies que lá se plantam ou semeiam e que está completamente limpo de ervas. Isso é outra aberração, que tem a ver com uma mentalidade pré-científica, digamos, pré-ecológica. Portanto, para começarmos a mudar estas cabeças, tem que haver realmente uma decisão política. Alexandra, 5 estrelas, esta hierarquia, uma decisão política. Depois, uma comunicação que seja acessível, clara e veiculada pelo poder autárquico, pelo poder governamental, pela comunicação social, que é para ver se isto começa a entrar nas cabecinhas, digo eu. E essa comunicação tem que ser acessível nos mesmos termos em que a Alexandra, que sendo uma especialista de certas áreas de conhecimento, tem estado a falar connosco. Tem que ser algo que a pessoa mais simples consiga perceber para interiorizar e ver se faz sentido ou não. Não pode ser super técnica. Bom, a exposição itinerante seria também muito interessante. A minha Presidente da Junta de Freguesia, Ana Barros, já pôs aqui a questão se haveria disponibilidade da Alexandra para fazer alguma formação localmente, e seria fantástico. Nós temos aqui vários interessados e vários, nos assistentes a este webinar, são várias pessoas que moram na área do Planalto, ou que se interessam pelo Planalto, ou que fazem parte de associações ambientais relacionadas com o Planalto, e portanto seria muito bem acolhida até fazermos uma ronda na minha freguesia e noutras vizinhas que integram todas a área do Planalto e o concelho propriamente dito, e eventualmente também os vizinhos do Bom Barral, que têm já situações interessantes também para discutir. Digo eu também. Agora, as freguesias, as autarquias têm um grande peso nisto, porque nenhum empregado de uma autarquia vai pular uma árvore se não o mandarem. Eles não vão lá de sua livre de recreação, não vão para o Val Cornaga cortar a vegetação lateral do Rio Galvão se não os mandarem fazer isso. Não vêm pôr pesticidas nos passeios da minha urbanização se não os mandarem. Portanto, há aqui uma super responsabilização das autarquias na forma como informam e formam o pessoal e como os mandam trabalhar nestas questões do ambiente de cada localidade, seja numa pequena aldeia, seja na Vila da Órmia. Digo eu também. Portanto, isto evidentemente são todas as minhas opiniões, penso que não serei a única a partilhar, e como residente e pagando impostos cá na terra, tenho alguma legitimidade para falar. Quanto ao apoio aos agricultores, a situação é ainda mais delicada, porque, de um modo geral, são pessoas que não têm grande formação técnica, têm a chamada Universidade da Vida, onde começaram a aprender desde terra idade com os pais, com os avós e por aí adiante, e depois eu até descobri recentemente, eu só estou cá há 3 anos, mas isto é um conhecimento que me veio de há 1 ano, eu constatei que os únicos técnicos que estavam a dar-lhes apoio, adivinhem lá quem são? São técnicos das empresas que produzem agrotóxicos. E os homens do campo, eu ouvi esta conversa, estavam contentíssimos porque tinham tido uma reunião com o fulano não sei quê, e já sabiam que agora, a partir da data tal, naquele setor assim, da plantação de batatas ou de couves, ou já não sei de que era, iam aplicar o produto não sei quê, mas faziam tudo como o homem tinha ensinado. E ele estava todo contente, aquele agricultor, todo feliz, porque estava a utilizar de uma forma progressista, moderna, a prática agrícola, que tinha aprendido já com aquele senhor. E aquele senhor era, por e simplesmente, o delegado de propaganda médica de uma empresa produtora de agrotóxicos. Isto é quase um homicídio subliminar, ou um atentado ecológico subliminar. Mas o bom do homem, que não teve nunca apoio de mais ninguém para fazer as suas couves ou as suas batatas, estava contente. Portanto, isto tem que ser resolvido com uma grande campanha de educação para todos. Para os que trabalham na agricultura, para os que cá residem, para os técnicos das autarquias, etc, digo eu. Portanto, eu só queria mais perguntar-vos uma coisa que o Miguel Reis Silva disse no princípio sobre o Geoparque do Oeste, que está candidato, julgo eu ter percebido, a ser um Geoparque Natural da Unesco. Foi isso, Miguel? Geoparque Mundial da Unesco. Geoparque Mundial da Unesco.
E quais são as implicações práticas se conseguirmos obter esse galardão, esse crachá? Quais são as implicações práticas em termos ambientais? Maria, se me permites, um geoparque, ao contrário de uma área protegida, não tem implicações, ou seja, não é uma entidade que pode pôr e dispor de normativos legais naquilo que é a gestão e a utilização do território, seja ele natural ou outro. Porém, naquilo que são as entidades gestoras do território, como é o caso dos municípios, das juntas de freguesia, das próprias áreas protegidas, até porque o território do Oceanic Geoparque envolve áreas ou municípios com áreas protegidas, a própria reserva da biosfera, como é o caso do município de Peniche, e outras, terão de algum modo comungar com os princípios do Geoparque, e depois digamos que o Geoparque será mais uma entidade que estará no território para fazer a ponte, juntamente com, no caso específico, aqui presentes, mas estão outras entidades, o Projeto Criana, a Lorambi, a Associação dos Amigos do Planalto das Saredas e tantas outras que possam existir, e digamos que o Geoparque é uma plataforma para, junto das outras entidades de gestão territorial, alertar e chamar a atenção e colocar, digamos assim, que na agenda pública todas as questões que possam não estar ou que possam não cumprir com aquilo que são as boas práticas e é aquilo que se pretende para o nosso território, ao nível, no caso específico, dos ecossistemas, mas depois tantas outras situações. Por isso, mas sem implicações mandatórias. Sem implicações mandatórias. O Geoparque não é uma área protegida, não é disso que estamos a falar. Porém, o cumprimento destas medidas, de algum modo, acabam por ser obrigatórios, caso contrário, a chancela da Unesco pode ser retirada. Ok? O que é que a nossa autarquia, Câmara e depois as freguesias que se relacionam com ela, têm alguma ideia para uma estratégia concertada no sentido da educação ambiental dos seus próprios funcionários, para quando eles vão fazer trabalho para o terreno tenham cuidados adicionais com aquilo que arrancam, com aquilo que pulverizam, com aquilo que cortam? Pergunta. Sim, eu não posso falar em nome da autarquia ou das outras autarquias que fazem parte do Geoparque. Aquilo que posso dizer é que há efetivamente algum trabalho que está a ser feito nesse particular. Se calhar hoje focamos muito naquilo que são as podas. Se tivéssemos esta conversa há 10 anos ou há 20 anos, se calhar o problema não eram as podas, mas eram outros mais graves do que as podas. E eu acho que isso indicia, de algum modo, que há uma evolução, por mais lenta que possa ser, ou que pareça ser, de algum modo há aqui já alguma evolução por parte das autarquias. Agora, efetivamente, não posso falar em nome nem da autarquia da Lourinhã, nem das outras, até porque não estou mandatado. Na medida que o Miguel é funcionário autárquico, digamos assim, é um Sim. quadro com uma boa posição para conhecer o que se passa na nossa Câmara, se ele tinha alguma ideia de que haja formação específica para o pessoal que trata de... Eu posso dizer, no caso do município de Lourinhã, que há formação específica, não só na área das podas, mas também da aplicação de produtos químicos em várias... em espaço público, digamos assim. Agora, pode haver a formação toda possível e imaginária. Depois a questão da aplicação dessa mesma formação é outro nível, digamos assim, porque senão eu acho que na Lourinhã se nota, e aqui uma opinião muito pessoal, acho que se nota perfeitamente as equipas que andam no terreno, porque temos espaços onde, se calhar, ao nível das podas, tudo aquilo que se falou aqui não é aplicável, e temos outros, infelizmente, onde aquilo que se falou aqui cola perfeitamente. Por isso, acho que há situações que são diferentes. E isto o mesmo acontece certamente nos outros municípios. Agora tem muito a ver com a implementação e com a aplicabilidade dessas formações
mas eu, enquanto funcionário da autarquia, posso dizer que sim, que elas existem e que existem até de forma regular. Eu agradeço, pronto, este assunto, eu acredito que começando a desenvolver, nós íamos estar aqui a noite inteira, mas hoje temos realmente a presença da doutora Alexandra Azevedo e que queríamos aproveitar aqui ao máximo, ainda para mais que há uma série de questões a colocar-lhe a ela, portanto, eu não sei se Margarida Pombo se concluiu a sua intervenção. Eu vou ocupar mais tempo, porque temos que ser politicamente corretos também na forma como provocamos o debate e teremos outras oportunidades, com certeza. Obrigada, Margarida. Mas eu não gostava muito do politicamente correto, mas está muita gente aqui presente que também pode querer pronunciar-se, portanto, muito obrigada pelas respostas. Espero que seja possível ter o áudio e a apresentação da Alexandra, seria muito útil. Obrigada. O resto, fazer caminho. Obrigada. Eu não sei se a doutora Alexandra tem alguma resposta que tenha ficado, entretanto, por dar sobre... Já agora sobre as formações que aqui estão faladas, realmente o que eu posso, e é assim, estou a dar a perspectiva que eu vou-se captando. Portanto, é sempre bom ver as várias perspectivas e sensibilidades para termos uma noção, se calhar, mais do que é a realidade. Mas, por outro lado, para aquilo que é dado a observar, também sinto que há algum desfazamento, se calhar, nas formações que são dadas, porque há práticas que já não se justificam. A questão da limpeza das linhas de água que foi aqui falada, essa é um braço de ferro, entre aspas, para mudar esse paradigma, que não vai ser fácil, mas em zonas onde já está completamente dominado pelas canas, isso aí só mesmo com uma intervenção e imediatamente tem que tirar os rizomas e colocar estacas e plantar, e eventualmente até fazer intervenções mais caras de técnicas de engenharia natural, não é? De renaturalização de rios. Mas muitos dos troços nem era necessário entrarmos por aí, era simplesmente áreas que estão com menos canas, era simplesmente reforçar essas galerias e nada de cortar. E nós estamos sempre numa de cortar. Parece que, e a lei protege os rios, fará se não tivéssemos uma lei que protegesse os rios. Não faço ideia o que é que ainda poderiam fazer de pior. Tal como nas desmatações das faixas de gestão de combustível, se não tivéssemos uma lei a proteger os sobreiros, até isso ia tudo à vida. Portanto, há realmente aqui uma aplicação cega e outra, em relação às freguesias, por exemplo, também eu queria dizer uma coisa, que é, muitas vezes há transferência de competências da Câmara para as freguesias e as freguesias às vezes não têm meios absolutamente nenhuns, não têm técnicos nenhuns. Há freguesias de maiores dimensões que têm um corpo técnico, têm arquitetos, paisagistas, têm engenheiros do ambiente e tudo mais. Mas a maioria das freguesias não tem nada disso. E a autarquia tem, mas aquilo que eu me apercebo é que muitas vezes as freguesias ficam um bocado entregues a si próprias e depois ficam ali entaladas. Ficam entaladas, às vezes, pela Câmara que empurra as responsabilidades, quer entregar responsabilidades, e ficam empurradas pelo público que, enfim, tem uma percepção que também tem que ser educado. Mas outra questão aqui importante é, em vez de andarmos todos aqui quase a ralhar entre aspas uns com os outros, é fundamental também nestas novas abordagens que eu já referi, a cooperação e concretamente a cooperação das próprias populações. Às vezes populações é difícil porque a gente sabe que, enfim, ainda não há assim uma consciência ecológica e este ecológico não tem a ver com o estritamente ambiental, portanto uma consciência vasta, digamos, a nível da nossa população. Mas às vezes há casos caricatos que é haver pessoas com preocupações e que têm disponibilidade e vontade de ajudar, mas também às vezes a autarquia não vê com muito bons olhos isso. Basicamente a autarquia quer pôr e dispor e se às vezes vem um grupo de pessoas, mesmo que limitado que seja, a propor em concreto, mas olha, naquele sítio nós gostávamos de pôr estacas e plantar árvores ou fazer isto ou aquilo, é um problema. Porque andam de Herodes para Pilatos, de Pilatos para Herodes, quase, andam
uma eternidade para que realmente a autarquias até têm terrenos, mas têm muita dificuldade em partilhar essa responsabilidade. Mas depois há uma queixa de que não conseguimos fazer mais porque não temos meios, porque não conseguimos, porque não temos dinheiro, porque não temos pessoal. Percebem? Às vezes há assim um bocado este paradoxo e que também temos que avançar. Margarida, só dizer uma coisa da Mata do Bombarral. Eu partilhei convosco aquele documento que é da minha autoria, mas foi publicado pela Quercus em junho do ano passado, de 2020, por causa de perceber, foi uma forma de estudar aquilo que estávamos aqui a passar e vem lá referir precisamente a Mata do Bombarral. Um contrassenso encerrar, quer dizer, o único espaço salubre daqui de uma vasta área, porque é dos pequenos redutos do que era o bosque climático, não é? O bosque maduro, centenário, até isso nos foi vedado e nos obrigaram a um ambiente de clausura, mesmo na nossa casa, não é saudável, ponto. E se estamos está bem que não, tem que haver responsabilidade e bom senso no meio disto tudo, tem que haver distanciamentos, estamos todos de acordo. Agora, não faz realmente o mínimo sentido privar as pessoas do contacto com a natureza. Para também perceber, conhecer mais sobre plantas e concretamente as comestíveis, partilhei também o link do canal do YouTube Natureza Comestível, que não está a ser muito dinamizado porque manifesta falta de tempo, mas sempre é uma ajuda, às vezes aos guias, que nem sempre as pessoas por uma fotografia conseguem perceber muito bem qual é a erva, e foi, aliás, quando foi o lançamento dos guias práticos, que foi em 2015, em Monsanto, na sede da Quercus, não sei se foi esse evento que a Margarida Monte terá participado, que foi uma das participantes que disse: "Oh, Alexandra, porque é que não fazes uns vídeos?" E eu assim, bolas, quer dizer, faço os workshops, a comida e os guias e mesmo assim ainda não chega, mas pronto, passados uns meses depois lá surgiu este canal, mas pronto. Fico por aqui, mas realmente o poder político tem aqui o poder, mas tem que haver aqui mais equilíbrio de forças e só com organizações da sociedade também mais fortes, porque estamos aqui num desequilíbrio muito grande, não é? De David contra Golias e, portanto, só com organizações mais fortes, e o movimento ambientalista em Portugal está a passar aqui também um mau período, e é que conseguiremos realmente então haver aqui mais equilíbrio nas políticas. Obrigada, doutora Alexandra. Nós temos um parceiro, a Lorambi, aqui também presente na qualidade do presidente Simão Quintans, e vamos também passar-lhe a palavra. Obrigado, Maria. Dar os parabéns à Associação Amigos do Planalto das Cedas e a todos os seus parceiros, porque é muito bonito ver aqui quase 50 pessoas a falar sobre o Planalto das Cedas. Já não é o primeiro webinar e, portanto, aí os parabéns da parte da Lorambi e também à doutora Alexandra Azevedo pela excelente apresentação e por toda a ajuda que dá aqui às associações do Conselho. Antes de pegar, gostava só de aproveitar para dizer que a Lorambi, por acaso, já tem algum tempo a vir a trabalhar um bocadinho aqui com a doutora Alexandra Azevedo, por causa da formação autarquias sem glifosato, para tentar arranjar uma solução para fazer essa formação aqui na Lourinhã. E, portanto, se houver alguém que também tenha alguma ideia ou algum interesse em participar, eu vi aqui o interesse da Junta de Freguesia do Reguengo, se quiserem depois também nos mandar uma mensagem ou um e-mail, nós estamos muito motivados para fazer essa formação aqui na Lourinhã. Aqui o parceiro do Geoparque, Miguel, pediu-me para intervir aqui por causa das urbanas na preservação da biodiversidade. E a Lorambi tem realmente a horta comunitária da Lourinhã, apelidada Horta da Vila, inclusivamente quem começou esse projeto foi aqui o grande Miguel Reis Silva. Acaba por ser quase, se não me engano, a única horta comunitária da região oeste. É realmente muito importante. Existem vários pontos que se consegue fazer a ligação aqui do ecoturismo, porque o ecoturismo depende, lá está, como a doutora Alexandra disse, da natureza. E nós não podemos simplesmente achar que a natureza só pode acontecer nos sítios onde não existem pessoas. Se não aceitarmos que onde existem as pessoas também tem que haver natureza, a natureza não consegue subsistir como um todo. E dar aqui um exemplo, por exemplo, na nossa Horta da Vila fica muito perto do centro da Lourinhã, se algum dia quiserem ir lá visitar. E
para além de nós tentarmos, somos uma horta sustentável e, portanto, tentamos passar um pouco, e as práticas agrícolas precisam de reduzir nos herbicidas, precisam de ter soluções mais ecológicas que englobem a natureza no próprio rendimento agrícola, que é muito importante, ainda por cima, num concelho agrícola como a Lourinhã. Não só por causa disso, também tentamos fazer a ligação da pessoa citadina com a natureza, porque geralmente nas cidades temos tendência a perder um bocadinho esta relação, a perder a valorização, algo que felizmente no Planalto é uma coisa que não acontece porque a riqueza dos recursos naturais é fantástica. Mas também outra coisa que nós fazemos é a horta comunitária, e não só uma horta comunitária, mas todos os espaços verdes, podem ser conectores da natureza. Portanto, a natureza, o ser humano tende a dispersar a natureza para conseguir subsistir, achando que é a única forma de realmente ter qualidade de vida, quando nos esquecemos que é só quando temos a natureza ao pé de nós é que temos essa qualidade de vida. Dando o exemplo aqui da Horta da Vila, mesmo estando quase no centro da vila, nós não utilizamos herbicidas, tentamos ter sempre uma gestão muito ecológica dos espaços verdes e no centro da Vila da Lourinhã nós temos raposa, nós temos coelho bravo, nós temos, por exemplo, sardão, que é uma espécie também muito icónica do Planalto das Seredas, e isto no centro da Lourinhã. E por que isto acontece? Porque é um espaço verde, nem é tanto por ser uma horta, é porque é um espaço verde que tem este cuidado natural. E, portanto, isto deixa aqui o mote, que qualquer pessoa que tenha um espaço verde, se tiver vontade, consegue fazer a diferença na natureza. Porque, lá está, esta conexão de habitats é essencial. E então aqui, por acaso, passa a Ribeira Água dos Mouros e na Horta da Vila, para além de termos o prazer de ter uma data de pessoas que se preocupa com a agricultura sustentável, acabamos depois também por ter estas surpresas de receber alguns animais no centro da Lourinhã, o que era, se calhar, até impensável deixar que acontecia. Mas, portanto, as hortas urbanas, mas especialmente os espaços urbanos verdes, são essenciais para o ecoturismo, para o Planalto das Seredas e para a natureza em si. Obrigada, Simão, pela tua intervenção. Não sei se a doutora Alexandra deseja abordar algum assunto sobre a intervenção do Simão. Só agradecer que ele esteve presente naquela imagem da formação à União de Freguesias de São Pedro, São Miguel, Santa Maria e Sobral da Lagoa, e é aqui um jovem promissor da rede de formadores, porque eu, como é óbvio, não vou conseguir corresponder a todos os pedidos. E, portanto, estamos aqui também num esforço de identificar, mapear os recursos humanos para suportar, apoiar as autarquias nesta nova abordagem. E, portanto, o Simão será um dos jovens promissores nesse processo. Obrigada. Já me está a meter em trabalhos, Alexandre. Eu só sou um bom fotógrafo, mais nada. Não, Simão, o que nós falámos é que, ok, vai a essa formação para tu também poderes assegurar algumas. Não, eu sei que tenho várias perguntas no bate-papo, contudo, não me vou esquecer de voltar a elas para que a doutora possa responder, mas vou dar a palavra ao Sr. Otávio Monteiro. Ele tem a mãozinha no ar já desde há bocado. Não sei se ele está online, que deseja intervir agora, neste momento. Muito obrigado, Mariana Matos. Sim, portanto, eu vou tentar colocar o vídeo para simplesmente me situar, portanto, não sei se me estão a ver, simplesmente eu sou natural do Pó, portanto, que fica no sopé do Planalto das Seredas, parte norte, mas não vivo desde há muito tempo no Pó, estou radicado em França. E tenho tido uma certa implicação em relação ao que se passa no Planalto. Quer dizer que, perante a transformação do Planalto, é preciso saber que o Planalto fora cultivado, a uma dada altura, as vinhas, mas também pomares de maçã, etc., existiram até até aos anos 70. Um pouco após estes anos, portanto, as terras foram, vamos dizer, entre aspas, abandonadas, porque elas nunca foram abandonadas, elas existem por si, não têm necessidade
de ter o acompanhamento do homem, elas existem por si simplesmente. E o que me levou, portanto, também perante os focos de 2005, nomeadamente na serra, portanto, do Algarve, não me lembro o nome exatamente, portanto, onde eu estava nessa altura, levou a que eu começasse a plantar, portanto, um certo número de vegetais, nomeadamente o carvalho cerquinho, que é verdadeiramente o carvalho da nossa zona, que é a zona oeste, onde ainda permanece de uma forma esparsa, não constituindo de forma alguma bosques que se possam chamar, portanto, populações densas, a não ser talvez um ou outro, como todos já falaram, na mata do Bombarral. A pergunta que eu gostaria de colocar, portanto, à Alexandra Azevedo seria que ela desenvolvesse mais a noção de resiliência, portanto, uma noção que ela abordou na sua palestra, de forma a que, ou melhor, esta noção de resiliência da natureza com o objetivo de renaturalização das cesaredas. Quer dizer, como é que seria possível, eu não estou a falar de ervinhas dos passeios, acho que isso portanto, seria um outro tema, talvez a falar, mas não em relação a esta biodiversidade das cesaredas. Como é que seria possível pegar nesse aspecto e começar a renaturalizar as cesaredas? Simplesmente, nós sabemos que qual era, portanto, quais são os vegetais que lá existiam, como é que seria possível, e talvez disso num sentido, porque não, de um ecoturismo que seria, portanto, possível a longo prazo e não apenas com uma curta vista. Obrigado. Querem que eu responda já? Ou... Sim, agradecia. Como eu tinha dito, basicamente vamos precisar de formação das várias pessoas que têm intervenção no território, nesse território, e vamos precisar de ações de replantação e de sementeira e de viveiros, porque basicamente aí na Lourinhã tem viveiro municipal, Miguel. Tem viveiro municipal e fazem recolha de sementes na natureza, essa é que é essencial. Temos que ir buscar as sementes ao seu meio natural, porque a maioria das sementes ou das plantas que às vezes os viveiros têm são as mais ornamentais ou que são compradas aqui ou ali, ou há uma propagação vegetativa, não é? As estacas, e também a esse nível é necessário melhorar. Sim, eu concordo consigo. Só que há pouco um interveniente falou na Aldi. A Aldi encontra-se nomeadamente na Quinta do Furador, no Olho Marinho, que fica também no Planalto das Ceredas, portanto na berma do Planalto das Ceredas, e havia lá um empregado que, nomeadamente, apanhava, recolhia bolotas de carvalho cerquinho, e que, portanto, permitia eu que cheguei a comprar alguns tabuleiros lá na Aldi. Mas era um trabalho que a senhora fazia em nome pessoal. Não havia qualquer implicação da Aldi e, claro, ainda menos da Navigator, porque tudo isso está ligado, ok? Portanto, eu consegui plantar algumas... Como não vivo em Portugal, era obrigado a comprar plântulas locais. E uma das minhas preocupações era, de facto, de recolher, portanto, bolotas naturais da nossa zona, nomeadamente o Planalto. Ainda existem alguns carvalhos aqui e ali espalhados pelo Planalto. Seria bom recolher, portanto, o máximo de bolotas, mas não só. Quando eu falo do carvalho cerquinho, não me quero apenas limitar a essa árvore. Existem outras árvores com capacidade, nomeadamente o sobreiro também, lá cresce facilmente e desenvolve-se lindamente. Portanto, que de facto seria útil que as câmaras, e nesse caso as câmaras podiam ter um papel importante, em proporcionar gratuitamente, acho que Torres Vedras o fez o ano passado, proporcionar, portanto, aos habitantes que estivessem interessados em irem buscar essas plântulas em tabuleiros e poderem plantá-las em terras que já não são cultivadas simplesmente. Mas para isso seria preciso um objetivo muito mais, diria eu,
importante, de forma a que uma ação coletiva nesse sentido fosse feita e que permitisse renaturalizar o Planalto, simplesmente. Atualmente o Planalto encontra-se com 4 ou 5 rebanhos de cabras e ovelhas, já houve mais, já houve menos também nos anos 90, perdão. Apenas existia um rebanho de cabras e um outro de vacas que vinha do Olho Marinho. E esses animais, claro, que comiam tudo o que podiam, é normal, portanto é o papel que elas têm, naturalmente. Só que quando se plantam árvores, é extremamente triste ao fim de 2 anos, constatar que aquilo que se plantou com esforço, com trabalho e também com um certo custo financeiro, porque eu não estando lá, portanto, pedi a pessoas que o fizessem em meu nome, fosse essas plantas, constatasse que as plantas tinham o curuto comido. O que quer dizer que passava-se exatamente o mesmo fenómeno com o carrasco. Falo do carrasco, portanto, a carrasqueira, que quando se encontra, portanto, comida por animais, forma a famosa bola. E a partir da bola é que um dos corutos vai poder então crescer e formar-se como arbusto ou como árvore. Portanto, esse trabalho, eu acabei mesmo por vedar o pequeno terreno que lá tenho, que vem dos meus avós, cerca de meio hectare, que está atualmente todo plantado, e um dos meus tios também lá plantou eucaliptos, os eucaliptos já foram cortados, e quer dizer, agora penso deixá-los crescer novamente, mais até à idade dos 10 anos. A partir dos 10 anos, em princípio, o eucalipto, como todos sabem, se não forem machos, em princípio, a lei garante que os eucaliptos plantados são machos, quer dizer que não se podem reproduzir. Essa é uma das garantias que fora feita na eucaliptilização não só do Planalto, mas também por esse Portugal fora. Não é? Mas acontece que também existem fêmeas, e quando existem fêmeas e machos ao lado, essas plantas acabam por se reproduzir e invadir de uma forma importante, portanto, e impedir a flora natural, nativa, de poder desenvolver-se. A esse nível, penso, portanto, que talvez as organizações já existentes podiam sensibilizar os habitantes e levá-los, talvez, em vez a questão fora colocada, em vez de plantarem só eucaliptos, o que é que economicamente poderia, porque ao fim e ao cabo as pessoas funcionam com dinheiro e não de outra forma, a consciência é relativamente fraca e eu faço porque não dependo de forma alguma dessa pequena fazenda, porque o nome dela é uma fazenda, é o nome que nós damos localmente. Portanto, permite-me de plantar, de facto, essencialmente carvalho cerquinho. Também lá existem um ou outro pinheiro, castanheiros também, porque embora o Planalto seja calcário, nem sempre é um calcário ativo, portanto permite que o castanheiro possa desenvolver-se, mas também outras plantas, outros arbustos, outras árvores que lá desenvolvem-se lindamente. Portanto, o que é que poderia, nomeadamente, e já agora quero referir esse aspecto, a sorveira doméstica existe no Planalto das Saredas e lá está espontaneamente. Quer dizer, talvez a uma altura fosse levada pelo objetivo de ser cultivada, mas atualmente desenvolve-se e cresce de uma forma espontânea, que eu saiba em Portugal é certamente um dos únicos pontos do nosso território onde a sorveira doméstica existe espontaneamente. Portanto, penso em relação à literatura que tenho lido nesse domínio, não quer dizer que seja a realidade, é aquela que eu tenho lido na literatura botânica. Portanto, seria talvez necessário, como é que eu ia dizer, apanhar as pessoas pelo engodo, simplesmente, quer dizer, prometendo outra coisa
que os 300 ou 400 euros que eles podem apanhar com o corte do calipau e garantir uma outra perspectiva de plantação que não a do eucalipto. Talvez fosse um dos meios possíveis, mas isso, claro, que requer também da parte dos municípios viveiros que pudessem recuperar as sementes naturais na nossa zona, e exclusivamente na nossa zona, de forma a garantir geneticamente essas populações e, em seguida, permitir às populações, talvez com uma sensibilização, claro que é preciso sensibilizar as pessoas. Ao fim e ao cabo, quantas vezes eu não ouvi as pessoas, dos habitantes, portanto, a população do Pó, os meus tios, etc., dizerem, pá, mas porquê tu queres aquilo, pá? Aquilo não se come. Quer dizer, era esta a forma que eles falavam. É esta a forma como eles veem o mundo. Não é a minha. Talvez também não seja a sua, nem aquela dos participantes a este webinar. Mas é aquela que é uma realidade contra a qual nós temos de lutar, de combatê-la, de forma a mostrar que esse caminho não é o bom, não é o possível, não é aquilo que vai permitir um futuro. O futuro está noutro sítio. E esse sítio, em vez de contar com as câmaras, eu não creio, creio na ação individual e coletiva. Não creio de forma alguma numa ação que venha de autoridades. As autoridades apenas devem seguir e acompanhar a vontade de uma população, mesmo que seja minoritária. É essa, penso que é através dessa possibilidade, ou dessa forma, que nós vamos conseguir alguma coisa. É verdade que é preciso união também, mas, muito bem, já que as câmaras têm os meios, têm viveiros para outras plantas que eles plantam nos jardins, etc. O que é que lhes custava, portanto, recolher, e as escolas nesse caso podiam agir nesse sentido, recolher sementes para depois poderem plantar e em seguida os habitantes iriam plantá-las nas fazendas que os seus avós ou pais ou bisavós cultivaram. Seria uma honra imensa que lhes dariam a esses antepassados, em vez de lá plantar eucaliptos, não tem nada contra o eucalipto, é uma belíssima árvore e o eucalipto tem centenas de espécies diferentes. Nós em Portugal apenas temos o glóbulos, portanto, que é a espécie dominante, que as papeleiras impõem, enganando as pessoas, manipulando os cérebros, através do dinheirinho, portanto, aí está sempre a mesma história. O essencial é começar a sensibilizar e a ativar esse sentido, esse bom senso que existe em cada um de nós. Portanto, desculpar um pouco a minha intervenção a esse nível. Portanto, atualmente já tenho lá algumas árvores que datam, nomeadamente alguns naturalmente cresceram, carvalhos cerquinhos, outros que eu plantei, portanto, desde aqueles que eu plantei, lá estão desde 2004, nomeadamente sobreiros, uma outra azinheira e outras espécies que eu agora das quais não vou falar, mas algumas experiências também. Portanto, com plantas que têm, digamos, características ecológicas muito próximas daquelas que são as do Planalto, simplesmente, ou seja, a nível de pluviosidade, de umidade do ar, ou também a nível do solo também, portanto, da composição do solo. Obrigado. Muito obrigada, Otávio Monteiro. Não sei se a doutora Alexandra deseja... Sim, o Otávio disse praticamente tudo e reforçou aquilo que eu também já tinha dito e partilhei inclusive no chat a proposta apresentada em Torres Vedras e desafiava inclusive o Planalto, a Associação dos Amigos do Planalto das Seredas, com a Lorambi e eventualmente mais alguma organização a fazer uma coisa semelhante em relação a Torres Vedras, em relação a Lourinhã, eventualmente Peniche também precisaria, porque é tal coisa, é a união de esforços e é uma pressão neste aspecto positivo, pelo lado positivo, para que a sociedade, porque temos que nos entender, temos que fazer o favor de nos entender, não é? Esta situação obriga-nos a isso. E nessa proposta vão ver a listagem
talvez pudesse incluir essa espécie que o Otávio falou, que é da sorveira doméstica, não está lá contemplada, acho, mas de qualquer forma já é uma lista razoável de espécies autóctones, e quando se fala autóctones é a da região. Porque muitas vezes eu também fui confrontada com alguns técnicos de câmaras que faziam ações de plantação e que achavam normal 90% das plantadas morrerem. E assim, mas que espécies é que acontece essa taxa de mortalidade? É a espécie XY, está bem? Então está explicado. É que essa espécie não é autóctone da nossa região. Podem ser autóctones, às vezes, de Trás-os-Montes ou de outra zona que não tem nada a ver. Portanto, o autóctone tem muito que se diga, e uma das atividades, das ações que estamos na campanha das autarquias a fazer é elaborar listas por regiões. Pode ser um pouco simplista, ainda assim, mas pelo menos é uma forma de nos orientarmos quando falamos em autóctones, o que é que estamos realmente a falar. O anexo 2 é um resumo de como propagá-las por semente para apoiar os viveiros municipais e outros viveiros que se tenham que fazer nas escolas, nas freguesias. Não é assim nada de extraordinário. Todos nós podemos ter um viveiro, até numa varanda, só podem é ter um tabuleiro ou dois, mas pronto, mas podem. E realmente as sementes têm que ser recolhidas na natureza, claramente, mas as pessoas têm que as conhecer. A maioria das pessoas não conhece, não sabe que espécies é que têm à frente. Só uma pequena observação. Observei no Planalto das Ceredas, mais no lado do Reguengo, portanto, 2 exemplares de carvalho beirão, das beiras, perdão. Sim, pode haver alguns. Portanto, o que é relativamente raro, porque é um carvalho que cresce mais em solos graníticos, vamos dizer ácidos, mais que de origem calcária. Sim. Portanto, é verdade que a diversidade biológica do Planalto é imensa. Atualmente está essencialmente constituído por matos, o que arde facilmente, juntamente com os eucaliptos, mas seria, penso eu, é nesse sentido que eu estou a agir, portanto, plantar vamos dizer, porque não uma floresta, por muito pequena que seja, sempre será um princípio. E, portanto, houve aqui pessoas que me fizeram a pergunta. Sim, eu por enquanto tenho um sítio internet, portanto, já vou-lhe dar a morada para aqueles que quiserem consultar, podem fazê-lo, mas ainda não falei das plantações. Tenho 1 ou 2 exemplos no Twitter, portanto, onde publiquei 2 filmes, mas eu levantei o número de plantas e as espécies que reconheci, não as ervas, porque eu limitei-me, portanto, a tudo o que é árvores e arbustos, portanto, não embora tenha lá visto um certo número de orquídeas, etc. também, mas não fiz um levantamento a esse nível, apenas fiz um levantamento a nível de árvores e arbustos. Portanto, e penso daqui em breve poderei fazer, portanto, no meu sítio, portanto, essa publicação informando o que lá existia, o que lá foi plantado e o que existe atualmente. Já agora, Otávio, o seu terreno tem qual é a área? São um pouco mais de 500, portanto 5 mil metros quadrados, meio hectare, vamos dizer. Meio hectare só. Eu partilhei convosco também aqui um projeto muito interessante, que era da Quercus, que é o Cabeço Santo, no Concelho de Águeda, que é horrível, aquilo tem zonas muito declivosas e se ver aqueles eucaliptais naquelas condições para combater incêndios, esqueçam, impossível. E então isto foi também uma pessoa que simplesmente começou a comprar alguns terrenos. Neste momento são cerca de 200 hectares, não todos juntos, mas são pequenas parcelas, pessoas idosas que querem se fazer daquilo. E antes que vá a Navigator e não sei o quê, comprar aqueles solos, até porque alguns deles também eles não têm muito interesse. Quando são em áreas muito declivosas e junto a linhas de água, eles têm mais, não lhes interessam tanto, não é? Não é fácil pôr lá as máquinas e perturbar aquele solo todo e tudo mais, revirar aquilo tudo. E então é um projeto também muito interessante. No início eles faziam plantações e ali não dá, porque senão ele morria tudo. E agora tudo que seja quercus é tudo sementeira direta e não necessita de
de qualquer tipo de rega, porque aquilo está inacessível, não é? Basicamente. Agora, outros géneros de espécies para enriquecer quase não é necessário. Nós aqui se calhar precisaríamos mais, porque temos menos ainda assim zonas onde há franjas desta riqueza e basta às vezes, lá está, que não haja mobilização de solos. Ao fim de 2, 3 anos temos logo as aves, o vento, a chuva, traz tudo, as sementes. Portanto, desde que haja pequenas bolsas dessa biodiversidade, quase não precisamos de fazer muito. Muito obrigada. Temos aqui mais uma questão eu não sei se a doutora já tinha visto, que é da Paula Faustino, que é da Escola Básica de São Gonçalo de Torres Vedras, que dinamiza o Clube de Ciência Viva na escola sobre a biodiversidade local. Ela gostaria de saber as ações de formação e existe para as escolas com esta temática. Deixa um mail, não sei se depois a doutora Alexandra Azevedo se... Sim, eu por acaso tomei nota, assim, na Quercus temos 2 colegas que fazem este tipo de ações e eu vou também reencaminhar-lhes para também dizerem outras possíveis ações. Eu poderei estar disponível, não sei em termos de financiamentos como é que é, portanto, neste caso estamos a falar de uma funcionária e, portanto, precisa de assegurar o rendimento para o seu salário. O outro poderá eventualmente fazer, mas mesmo assim será necessário algum contributo para a deslocação. É um professor destacado do Ministério da Educação para a Educação Ambiental, portanto, poderá também assegurar algumas ações. Eu própria, eventualmente, embora a minha agenda vá sendo cada vez mais difícil, mas também poderia, mas claro, nós, assim, como imagino, o trabalho voluntário é imenso, porque ninguém paga horas de reuniões, de preparar comunicados, de fazer pareceres, de ler documentação, de legislação e blá blá blá, não é? A responder pedidos de informação, a atender telefones, mas no mínimo para as atividades pedimos sempre apoio para no caso das formações e as ações de sensibilização, os workshops, pedimos sempre apoio para a sua realização. Portanto, não sei se a escola terá capacidade para fazer também esse apoio. Não estamos a falar de grandes verbas, obviamente, mas seja como for. Eu estou aqui a percorrer alguns comentários no bate-papo e encontrei aqui uma questão da Inês. Não sei se já foi respondido, tendo em conta no início nós ter tido o problema informático, que questiona que outras espécies não aconselha a plantar para além dos eucaliptos e acácias. Isso já foi respondido? Sim. Pronto, ok. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Se há alguma coisa que me tenha também falhado, talvez seja a oportunidade agora, se alguma coisa está por responder. Eu já agora aproveitava a dizer algo que normalmente costuma dizer no início a todos os presentes, e tendo em conta que há pessoas que estão connosco neste webinar pela primeira vez, falar um bocadinho também de nós. Nós somos uma associação, a Associação de Amigos do Planalto das Cesaredas, que existe há sensivelmente 6 anos, desde 2014. A missão é defender e proteger o meio ambiente, preservar o património natural e histórico do Planalto, assim como desenvolver atividades desportivas, culturais, recreativas e ainda atividades de desenvolvimento local. Esta é a nossa missão. Temos vindo ultimamente a desenvolver alguns webinars, de certa forma sobre a temática da natureza, do Planalto, do ambiente e agradecemos a doutora Alexandra Azevedo ter aceito o nosso convite, que muito nos honra a sua presença. E se mais ninguém colocou nenhuma questão, naturalmente pelo avançar da hora, dava por encerrada este webinar. Não sei se a doutora Alexandra quer terminar. Não, só realmente agradecer a vossa persistência e
E claro, estamos aqui disponíveis para colaborar o mais possível e claro, fazer formações às autarquias, claro que implica alguns custos, mas nada de extraordinário e representa, não é um custo, aliás, é um investimento. É nessa perspectiva que temos que pensar nisto, não é? Porque custo e desperdício, isso é o que há mais, é o que há mais. E realmente as autarquias têm imenso desperdício e na questão das podas e da gestão do arvoredo urbano em geral, isto dito por uma pessoa que é especialista na área, que tem uma empresa, mas ele é lá do Norte, há 20 anos que trabalha nesta área e está a fazer um curso de arboricultura em Inglaterra porque não existe em Portugal. Ou seja, não temos, nem os arquitetos paisagistas e muito menos os engenheiros florestais têm sequer competências técnicas suficientes para fazer esta gestão. Daí estas más práticas que se instalaram e que se generalizaram. E não vai ser realmente assim muito fácil mudar isto. De qualquer forma, dizer-vos que existem, apesar de tudo, pessoas com alguma competência adquirida ao longo da vida. Essa vai ser, se calhar, das primeiras portuguesas a terem um reconhecimento académico para a área específica de gestão de arvoredo urbano e, portanto, estamos a trabalhar em conjunto para fortalecer esta nova abordagem nas formações também e estamos aqui completamente disponíveis para trabalhar. Ele está agora a acabar o curso e durante o próximo ano ele diz que não vai ter assim muita disponibilidade. No entanto, há algumas empresas prestam esses serviços em Portugal, mas eles realmente queixam-se que as autarquias não são o seu melhor cliente e ele diz que esse em concreto não tem uma única autarquia cliente, que é dos clientes, são das entidades mais difíceis de trabalhar, muito mais difíceis, porque são mais resistentes a alguém que te venha dizer ao aconselhamento. E depois tem aqueles hábitos instalados, não é? Olha, não sei, eu estou só a partilhar isto, mas muita coisa somos todos aqui desafiados a mudar muita coisa mesmo. E obrigada mais uma vez, até breve, esperemos. Obrigada, doutora Alexandra Azevedo. Não sei se também o doutor Miguel Reis Silva da Geoparque quer também dar 2 palavras para finalizar. Muito rápido, já tudo foi dito. Agradecer mais uma vez o convite e a parceria que temos vindo a estabelecer no âmbito destes webinars e desejar um bom fim de semana com muita saúde para todos, que é o que se pretende e até uma próxima. Obrigado. Obrigada também. Obrigada. Nós também, a Associação de Amigos, costumamos enviar um pequeno questionário para o vosso mail. Se depois puderem despender sensivelmente 30 a 40 segundos com algumas questões sobre este webinar, também agradecemos. Obrigada a todos por estarem presentes e, mais uma vez, um bom fim de semana também e até breve no outro webinar. Obrigada. Obrigada.